do Triunfa, estamos aqui para mais uma aula de bases matemáticas e no vídeo de hoje nós vamos estar falando de funções do primeiro e do segundo grau. Bom, funções de primeiro e segundo grau, elas basicamente são funções polinomiais em que o maior expoente do polinômio é 1 ou 2. Ou seja, para as funções do primeiro grau, eu vou ter funções do tipo y igual a 1x aqui, que o maior expoente dele será 1. E as funções do segundo grau, o maior expoente dele será 2. Bom, nas funções do primeiro grau, nós teremos basicamente dois tipos. Teremos as funções lineares e as funções afins. As funções lineares, elas serão do tipo y igual a um número vezes o x. Ou seja, esse a aqui pode ser qualquer número. Elas vão ser funções que passarão pela origem e, dependendo do valor do a inclinação pode mudar. Então, vão ser funções desse tipo aqui. Se o a, por exemplo, for muito grande, a reta ela vai inclinando, inclinando, inclinando. Se o a for pequeno, ela vai decrescendo, até que quando chegar no zero, vai ficar aqui. E se for um valor negativo, a reta ela será decrescente. Então, ela será dessa forma aqui. Ou seja, esse caso aqui é para quando o a é menor do que zero. E esse caso aqui é para quando o a é maior do que zero. No caso das funções afins, elas serão funções da forma y igual a x mais b. Bom, da mesma forma, a inclinação também vai depender do valor do a. Porém, esse b aqui ele vai dizer para a gente aonde que vai cortar a função no eixo y. Então, vão ter funções mais ou menos desse tipo aqui. Por exemplo, passando aqui um pouco mais para cima ou mais para baixo. Então, esse ponto aqui, em que a reta está cortando o eixo y, esse aqui é o nosso b. Se o b for igual a zero, a gente vai ter de novo a reta cortando aqui na origem. Então, a reta vai ter inclinação também dependendo do a. Então, nesse caso aqui também, o nosso a é maior do que zero. E se tivesse outra reta passando por esse mesmo b, nós teríamos aqui uma reta com um valor de a negativo, ou seja, menor do que zero. Tudo bem? Bom, o outro tipo de funções que nós temos é as funções do segundo grau. As funções do segundo grau, elas serão da forma y igual a ax quadrado mais bx mais c. Ou seja, nós teremos que ter o valor do a diferente de zero, porque senão não será uma função do segundo grau. Mas os valores do a também podem ser positivos ou negativos. Então, para o caso do a ele ser positivo, a nossa função de segundo grau, que ela também pode ser chamada de função quadrática, ela vai ser uma parábola. Então, ela vai ter mais ou menos essa forma aqui. O a, ele vai nos mostrar para onde que está a boca da parábola. Ou seja, se a boca da parábola estiver para cima, isso quer dizer que o nosso a ele é maior do que zero. Tudo bem? Agora, se a boca da parábola estiver para baixo, isso quer dizer que o nosso a ele é menor do que zero. Tudo bem? Bom, alguns aspectos importantes aqui sobre a função de segundo grau é o seguinte. O c, da mesma forma que aconteceu na função de primeiro grau, ele vai dizer para a gente qual que é o ponto no eixo y em que a função corta. Ou seja, nesse caso aqui, o nosso c é esse cara aqui.
Agora, os outros dois pontos importantes são esses aqui, onde que a função vai bater aqui no eixo x. Ou seja, vamos ter casos em que o a é positivo ou negativo, que a raiz da função, ou seja, quando igualarmos a zero aqui, nós vamos ter alguns casos em que vamos ter 2x que satisfazem a equação, x1 e x2. Vamos ter somente um x que vai satisfazer a equação, ou nenhum. Não vai ter nenhum x. O que isso quer dizer? Se eu tiver x1 e x2, ou seja, vão ter raízes reais e distintas, para quando eu fizer o Bhaskara lá da nossa equação de segundo grau, x é menos b, mais ou menos raiz de b quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. Se nós acharmos 2x aqui referente ao mais e ao menos, distintos e reais, ou seja, no conjunto dos reais, esses 2x aqui vão dizer para a gente aonde que corta, onde que cruza o eixo x. Então o x1 aqui, por exemplo, cruzaria aqui e o x2 cruzaria aqui. Quando tivermos somente um x que satisfaz a equação, ou seja, quando isso aqui for igual a zero, nós vamos ter somente uma equação desse tipo aqui, que só vai tocar em um ponto, que aqui é o nosso, por exemplo, x3 aqui. Já quando esse delta aqui for negativo, não vai ter uma raiz real, vai ter raiz imaginária. Ou seja, esses são os casos em que a parábola ela não toca em nenhum ponto no eixo x, ou seja, ela está acima do eixo. Tudo bem? Esses serão os casos em que essas são as coisas que são importantes saber da função quadrática ou função do segundo grau. Bom, para a aula de hoje é isso. Para dúvidas, sugestões, críticas e observações, acessem o link do formulário aí na descrição do vídeo. Até a próxima aula.